E o que eu costumo dizer é que em 21 anos que eu estive com a minha irmã, só recentemente é que eu tenho uma relação com ela. Porque dos 21 anos que nós estivemos juntos, os últimos 4 meses é que de alguma forma foram os mais próximos que nós tivemos. Mas o que eu digo é que eu agora tenho a minha irmã, a que ajuda, a que me guia, a que está presente, a que me diz o que fazer e o que não fazer. Eu durante esses 21 anos nunca tive ela. Não é fácil uma mãe partir, mas acima de tudo não é fácil ver uma mãe despedir-se de uma filha. E foi aquilo que aconteceu naquele pedaço de metros quadrados ali no hospital de Vila Franca. Eu assisti a uma despedida de uma filha por uma mãe, e infelizmente assisti a uma despedida de uma mãe por uma filha. Este foi o processo. Mas após isso, durante 7 anos, portanto entre 2014 a mais ou menos 2020-21, surgiu um enorme conjunto de sincronicidades. E eu sempre fui uma pessoa também ligada à espiritualidade, apesar de não falar sobre isto. A minha mãe também era, mas nós não falávamos muito. E então eu sempre sentia várias coisas. E eu começava a receber vários sinais ou a ver várias coisas que me lembravam da minha irmã. Mas eu não tinha a certeza se era ela ou o que é que se passava. Então em 2020 eu decidi explorar o mundo esotérico ou o mundo holístico e decidi ir à procura de uma médium. Alguém que conseguisse ajudar a minha mãe a fazer o luto. Porque após a minha irmã houve tantos outros que partiram e a minha mãe não se conseguiu despedir de ninguém. Então encontrei uma mulher que conseguiu fazê-lo. Então após a sessão ter terminado, ela também me fez entender que eu também conseguia fazer isso. Então ela convidou-me a fazer parte do grupo dela de desenvolvimento e então é aqui que se dá tudo. Hoje eu percebo que foi necessário ela ter partido, que foi... entendo também o porquê dela ter partido e que de alguma forma, se ela não tivesse partido hoje não estava aqui a ter esta conversa. A minha irmã teve que partir para de alguma forma eu mais tarde começar a explorar a espiritualidade e acima de tudo entender que a morte não existe. A morte física sim, isto tem validade, a alma não. E que de alguma forma, da mesma forma como nós ao nascermos aprendemos a falar, a ver e a ouvir, quando a pessoa parte nós também começamos a ver, a falar e a ouvir de uma outra forma. Então acima de tudo a morte não existe. Mas o luto que fazemos é essencialmente da parte física. O toque, o olhar, o ouvir, o abraçar já não vai haver. Então esperamos até voltarmos para casa, porque é só aí que realmente vamos conseguir voltar a matar as saudades desses toques. Então se não fosse ela, a pessoa chata, a mãe, a pessoa invasiva, a pessoa que quer aproximando, se não fosse ela ter partido, eu hoje não estava aqui a fazer o que faço hoje. Nós vivemos para morrer. Isto físico tem prazo de validade, a alma não. E o que acontece é que é essencial dar tempo às coisas. A pessoa sofre, a pessoa morre, mas é necessário as pessoas fazerem o luto. É necessário chorar, gritar, espezinhar, mandar cá para fora. Não se pode forçar lutos. Eu diariamente lido com pessoas que os pais partiram há 20 anos e ainda hoje não fazem o luto. Porque sentem que se tivesse dito, se tivesse feito, se tivesse fazido isto, quando de alguma forma nada disso ajuda. E então o que eu sinto é necessário dar tempo às coisas. Um luto mal feito é como se estamos a pôr o lixo debaixo do tapete. O lixo continua ali. E podes mudar de casa e o tapete continuar lá e aquela nova família lá lidar com o lixo da outra família. Percebes? Então o essencial é isto, é dar tempo ao luto. O futuro é muito inconstante e cheio de possíveis cenários, whatever. Mas volto a dizer, tal como a morte de uma pessoa não afeta só um, mas todos os que estão à sua volta, o luto de um não afeta só um, mas todos os que estão à sua volta. Porque tu hoje podes estar a caminhar com lutos mal feitos dos seus pais, avós, bisavós ou whatever. Podes não ter conhecido a pessoa, mas isso afeta o nosso sistema. Então de eu dizer,
Eles, quando aparecem de uma forma terapêutica, eles, quando aparecem para falar, aparecem para ajudar o nosso luto. Mas nós aqui o que temos para entender é que era isto que tinha para acontecer. Mas é muito difícil isto. É necessário uma maturidade suficiente. Eu comecei a fazer o luto quando estava a fazer teatro. Passado uns meses a minha irmã ter falecido, eu estou numa aula de representação e do nada eu explodi, comecei ali aos berros, porque era energia, whatever. Foi ali. Acima de tudo, eu com o teatro aprendi a empatia. Porque no teatro é isso que se trata o teatro. O ator é o ser empático que consegue pôr-se no lugar do outro. Consegue ser um juiz, como ser um recluso, como ser um pai, como ser uma mãe, como ser rico ou pobre. Então eu no teatro consegui trabalhar muito a minha empatia. Tal e qual como hoje sei que a dor de uma pessoa precisa de ser curada, mas com o tempo. E acima de tudo com cuidado. Não se podem forçar lutos. Por mais pessoas que estejam a ver, ou por mais pessoas que estejam a ouvir, por mais pessoas que estejam presentes aqui, o luto varia de pessoa para pessoa. Todos nós fazemos o luto da mesma forma, ou começamos o luto da mesma forma, que é, vamos fazer. Mas o processo de luto é diferente de pessoa para pessoa. O segundo ano do curso foi a coisa mais lixada. Eu acabo o primeiro ano do curso. Portanto, foi muito difícil, porque eu acabo o primeiro ano do curso com a notícia que a tua irmã está quase a morrer. No verão, a minha irmã parte. Começa a escola. Eu tive uma péssima relação com um professor naquela altura, temporário. Começa a escola outra vez em setembro a achar: ok, ele já se foi embora. Não, ele está mesmo professor mesmo da escola. E eu, ok? E depois todo esse ano, nós no final desse ano letivo, de 2014-15, fizemos um espetáculo em que eu era um pai que a minha filha faleceu. E eu tive que estar a enterrar a minha filha. E aquilo era uma comédia, mas eu chorei. Porque eu naquele momento, eu estava a reviver a minha dor de ter enterrado, passa a expressão, a minha irmã, mas acima de tudo, a dor dos meus pais. Okay? Mas é isso, o teatro faz as suas magias e o universo também. E eu de alguma forma estou muito grato à vida por causa disso. Nós inevitavelmente temos várias lições para aprender. E tu ou aprendes a bem ou aprendes a menos bem. E nós, mesmo que não conhecemos as pessoas, de forma direta ou indireta, isto só prova quão conectados nós estamos. E que ela teve que partir para eu começar a ver umas sincronicidades estranhas no mundo, para começar a ver uns padrões estranhos no mundo, para anos mais tarde ir à procura de uma médium para falar com a minha mãe, para eu hoje perceber que também falo com mortos e consigo ajudar pessoas. Durante o processo todo eu estava a estudar, estava na escola, estava a estudar representação, só que não estava a ser fácil lidar com as emoções todas ali, lidar com a doença dela, não estava a ser fácil. Então eu decidi, ironicamente, meter-me numa psicóloga, de modo a tentar ajudar-me a equilibrar as emoções. Durante essa altura descobre-se o cancro da minha irmã e depois ela decide dizer para eu tirar um mês para mim. Tira tempo para ti. Vocês vivem perto um do outro, tudo bem, mas tira um tempo para ti. Porque assim vais pensar que és obrigado a estar com ela quando não, na verdade não és. Disse, ok. Então tirei um tempo, deixei de ir visitar. Fui para a Espanha uns dias e quando voltei havia uma fila enorme de trânsito que eu descobri que era a minha mãe que a estava a causar, com o intuito de conseguir levar a minha irmã para o hospital. Isso parecia uma coisa super irónica, porque parece que estava tudo bem até chegar ali. Parece que o meu problema estava ali e alastrava-se já para fora da cidade. Semanas depois ela parte, a 26 de agosto de 2014, e exatamente 2 meses depois, a 26 de outubro de 2014, a minha família decide culpar-me da morte dela. Diz que fui eu que a matei, que fui eu que a abandonei e que foi por isso que ela deixou de querer viver.
para além de eu estar a levar com essa dor em casa, para além de também eu estar a sofrer porque foi a minha irmã que partiu, eu também estava a sofrer na escola. Então no dia seguinte, no dia 27 de outubro de 2014, eu estou sentado na estação de comboios de Sete Rios, à espera do comboio para voltar para casa, quando começo a pensar nisto tudo. E se for verdade? Isso foi eu que a matei. Isso fui eu que fez o mal o suficiente para ela desistir da vida. Isso fui eu que, de facto, que vim piorar esta situação toda. Possivelmente esta gente está toda melhor sem mim. Então, se calhar, eles têm a razão. Então é nessa altura em que eu vejo um Fertagos chegar. Até eu começo a andar em direção. Estou a andar em direção ao Fertagos e, desse modo, os problemas resolvem-se todos. E é nesse momento em que, quando eu estou quase a chegar à linha, e por incrível que pareça, a plataforma estava cheia de pessoas, mas parece que ninguém me viu. E na altura em que eu estou a chegar ali, parece que alguma coisa me para, alguma coisa parou. E eu só ouvi na minha cabeça as seguintes palavras: cada pessoa lida com a dor da sua própria forma. E o que está a passar é que a tua família está em imensa dor. E eles não sabem lidar com aquilo. E por causa disso, eles precisam de um bote expiatório, de um alvo a bater. E és tu a salvo. Portanto, das duas uma. Ou tu cedes às palavras e entregas a tua vida agora, ao vazio, ou então entendes que essa é a forma que eles têm para lidar, aguentas e cresces. O comboio vai-se embora. Aparece o meu comboio. Eu entro no comboio. Faço 40 minutos de viagem completamente sozinho e em silêncio, a tentar entender o que é que se passou ali. E quando cheguei a casa já estava completamente em paz e cheguei à minha mãe e disse: olha, mãe, já entendi porque é que elas dizem que eu é que matei. Porque elas precisam de ajuda, da nossa ajuda. Então isso teve de acontecer. E eu sei perfeitamente que é isso. Elas estão mal, precisam de ajuda, mas nós infelizmente só podemos ajudar quem quer ser ajudado. E por vezes tu precisas de levar um abanão tão grande para conseguir entender o lugar do outro. Foi o facto de ela ter partido que fez com que eu começasse a ver um lado de fragilidade nos meus pais que eu desconhecia. Aquela coisa dos filmes, em que quando estás a contar, quando alguém conta uma notícia mais forte e o tempo para, isso realmente acontece. 26 de agosto de 2014, meia-noite e 20, estava eu na cozinha com a minha mãe. Eu estava com um pequeno teclado do meu sobrinho nas mãos. Eu estava a falar com a minha mãe. Eu tinha estado com a minha irmã horas antes. Tinha dito que no dia seguinte eu voltava ao hospital com o perfume que ela tanto gostava. E no dia estou em casa, falo com a minha mãe sobre o que é que está a passar. E do nada, meia-noite e 20, ligam-me e dizem o seguinte: já foi, Bruno. Ela já foi. Nesse momento eu larguei o teclado, mas pareceu que tudo parou. E entra aqui a primeira questão, que é: como é que tu dizes à tua mãe que a filha dela se foi embora? Eu limitei-me a repetir o que eu ouvi. Já foi. Ela já foi. E aquela marcha foi uma coisa muito complicada. O eu ter dito esta frase à minha mãe e ver a minha mãe baixar a cabeça, a bater as mãos na perna e a levantar-se para rastejar os pés, bater à porta do quarto do meu pai, abrir a porta e dizer: Zé, ela já foi. A nossa menina já foi. Então é como se a morte dela veio por telefone e, portanto, houve todo um choque dominó. E acima de tudo foi isso. Nós conseguimos ver o quão frágil são as pessoas no momento em que alguém parte. A morte de uma pessoa não é só a morte de uma pessoa. Podes não ter tido uma ligação emocional ou de sangue com aquela pessoa, mas aquela pessoa que partiu tem uma ligação com alguém que te é especial.
E essa pessoa especial para ti, ao estar mal, tu vais estar mal. Portanto, uma morte nunca é nada. Uma morte é como se fosse uma pequena gota no oceano que tem repercussões enormes. Lembro-me de dias depois, logo no dia a seguir, aliás, em que fomos tratar do funeral da minha irmã, termos ido, a minha mãe quis ir ver a foto dela ao mortuário, quis ver a foto dela, e quando chegamos lá, estava lá 3 ou 4 pessoas a falar, e estava um senhor específico que olhou e disse: uma mulher tão jovem, mas eu não sei quem é, não sei quem é, e aquilo foi mais forte do que eu. Disse: é a minha irmã. E não hoje me lembro da cara do homem. Não foi minha intenção causar nenhum tipo de transtorno ao homem, mas no momento em que eu digo que é a minha irmã, ele... Olha, lamento muito, eu não sei o que dizer, lamento muito. Se o homem tivesse ali um buraco, ele enfiava. E se calhar fui eu que fui muito invasivo. Mas é muito isso, nós não sabemos também quem é que está ao nosso lado, quem é que está a sofrer, quem é que não está a sofrer ao perto de nós. Mas, acima de tudo é isto. A morte de uma pessoa consegue fazer, puxa-nos uma fragilidade que nos está escondida, e que é necessário vir de cima. Eu não entendia, eu não sabia o que era o cancro. Foi necessário isto acontecer para de alguma forma nós também percebermos. Eu não sabia o que era o IPO. Foi nesse momento que eu descobri que o hospital e muitas das oficinas de inspeções têm o mesmo nome, IPO. Até quando eu andava de carros via IPO, eu dizia: é outro aqui, achava eu. Foi... Sabes, depois de ela ter ido embora, eu continuei a frequentar um pouco aquele hospital, o IPO. Ela não faleceu lá, mas eu ia com ela lá. E era muito divertido quando nós íamos. Não pela carga, porque eu sempre senti que o hospital, nunca ninguém vai feliz para o hospital. Eu sei que todas aquelas pessoas que estão, já é muito difícil a batalha delas. É uma batalha muito solitária. Não é uma constipaçãozinha que tu podes dar uma canja de galinha e a pessoa fica bem. É uma doença em que faças o que fizeres, ou o amor que alguém esteja ao pé de ti, de alguma forma não te está a ajudar o suficiente. Até eu ia com ela para lá e nós fazíamos uma festa, passa a expressão. Ajudávamos as velhotas, gozava, ou de alguma forma começava a flertar com os enfermeiros para ver se ela arranjava um cunhado, por exemplo. Então depois dela partir, eu cheguei a ir lá para tentar fazer parte do Nariz Palhaço, da Fundação Nariz Palhaço, uma fundação à base da caridade, passa a expressão, portanto, uma fundação sem fins lucrativos que ajuda e que passa o seu tempo perto de crianças, para fazer com que elas se sintam melhor. Eu pensei em fazer isso e eles nunca mais me disseram nada. Então eu pensei assim: então nem para isto eu sirvo, nem para fazer Nariz Palhaço eu sirvo. Mas durante muito tempo foi um bocado difícil compreender o cancro e o porquê o cancro, e descobri que o cancro aparentemente tem sexo, e que se o cancro for macho para num sítio e se o cancro for fêmea espalha-se. Mas hoje consigo entender que houve todo um historial antes disso. Hoje eu entendo que toda e qualquer doença que nós temos, ou problema de saúde, tem a sua base do lado emocional / lado espiritual. Então eu hoje compreendo realmente o que é que se passou para aquilo se passar, tal e qual como entendo que isto teve de acontecer para estarmos aqui no dia de hoje. Luto é amor. O luto não é só quando alguém morre. O luto é quando... Luto é separação, luto é fim. Mas no fundo luto é fim, pergunta de interrogação, ponto de interrogação. Porque quando uma relação termina, tens de fazer o luto da relação. Quando a amizade termina, tens de fazer o luto da amizade. Quando sais de um trabalho, tens de fazer o luto do trabalho. Quando alguém parte, tens que fazer o luto da pessoa. Mas não é o fim. É uma mudança. Luto anda lado a lado com o amor, porque complementam-se.
Só que de alguma forma, o que acontece é, estás a ver a roda da água? Estás a ver? O amor é água. E a roda aparece e vai ali, de vez em quando a água já está mais à frente e não anda cá atrás outra vez. Ok? São os ciclos. O luto não está a ser feito, a roda parou. E o rio seca. E então o necessário é isso. Luto anda de mãos dadas com o amor. Porque se tu não fazes o luto, é por dar uma forma aqui dentro, tu tens medo de despedir da pessoa. Porque no fundo, tu tens medo de esquecer da pessoa. De esquecer da voz da pessoa, do cheiro da pessoa, do toque da pessoa, do olhar da pessoa. Mas depois consegues perceber que isso é quando, no momento em que tu deixas isso andar, que as coisas acontecem todas. Começas a sonhar com a pessoa. Começas a sentir os toques e o cheiro da pessoa. Começas a ouvir palavras que, espera aí, como é que sabias isto? E isso é só a prova que a morte não existe. Portanto, e de uma forma irreverente, o luto anda de mãos dadas com o amor. Porque no fundo, são a mesma coisa.